Poxa vida, ouvir alguém inteligente é tão bom, né? Aí os neurônios assim, começam a funcionar e tudo, aquela coisa, estímulo, né? Isso é a coisa mais bonita, eu acho, da vida. Enfim, e eu agradeço muitíssimo a sua leitura, muito percussiente, crítica, muito legal. Eu tenho dois aspectos que eu gostaria de tocar. Um é essa coisa que você diz da crítica de pressupostos, no fundo, é o que Kant faz, né? E foi uma coisa que, enfim, que foi, enfim, eu fui formado, né? Embora eu tenha feito até o mestrado aqui, mas foi decisivo para mim o tempo que eu passei na Alemanha. Trabalhando, eu morei lá 13 anos ao todo, e em várias fases da vida eu fiquei lá. E uma coisa que me... Eu conheci outros países também, morei na França, morei nos Estados Unidos, mas a Alemanha é especial nisso, né? Que é o toque filosófico, percebe? Isso que o João César falou é típica, acontece em outros lugares, eventualmente acontece, né? Mas é típico da academia alemã, né? E isso vai influenciar o país como um todo. No Norbert Elias tem um texto belíssimo sobre isso, de como, né? A identidade alemã é montada a partir disso. Você vai ter o romance alemão, o romance filosófico. Você pegar Thomas Mann é filosofia pura. Né? Se pegar Wim Wenders, o grande diretor alemão, também é filosofia, ou seja, a filosofia está no centro da vida. E o que é essa filosofia? Não é um tema, não é não sei o quê. A atitude filosófica é você pensar os pressupostos daquilo que você está pensando, aquilo que você é. Né? Você fazer uma reflexão ao cubo. Né? Eu não estou refletindo aqui sobre esse livro, né? Está externo a mim, entendeu? Eu estou criticando quais são as condições que são necessárias para que esse livro possa ser produzido, por exemplo. Né? E isso é uma coisa que ficou, para mim, a sociologia alemã, pelo menos a que eu estudei, é filosófica desde o começo. Até hoje eu leio filósofos, etc., da minha... Né? Quer dizer, eu gosto de filósofos e de historiadores. É o meu alimento. Né? E foi extremamente importante, porque senão eu não iria poder fazer esse livro. Né? O que me levou foi como é que esse cara tem a pachorra, né, de dizer que o povo dele inteiro, né, é inconfiável, corrupto e não vale nada. E as pessoas aplaudirem isso. Ele foi aplaudido por todo mundo. Antônio Cândido chegou a dizer, né, que, puxa vida, olha como... veja, assim como você diz de um bolsonarista hoje. Né? O cara tem a sinceridade, né, de fazer uma crítica, como se isso fosse bom. Entendeu? O negócio... E aí a minha questão foi, como isso é possível? Né? Como você pode, quer dizer, primeiro, jogar o seu próprio povo no lixo? Né? Depois chamar isso de CTF. Depois você ter todo mundo, sem exceção, aplaudindo esse cara. Seguindo esse cara. Entendeu? Essa foi, quer dizer, e aí você pegou exatamente o ponto, né? Entendeu? Quer dizer, eu, como latino-americano, eu também pensava mil coisas, a gente estava ali conversando rapidamente. Se você pegar, todas as teorias sociais dominantes são racistas. Né? Habermas chega no teoria da ação comunicativa assim, a minha teoria da ação comunicativa só é aplicável em todas as suas virtualidades, Europa Ocidental e Estados Unidos. OTAN. Ou seja, só na OTAN você tem, entendeu? É ou não é? Não? Ou seja, você pega um conceito geopolítico, entende? E você acha que você nem precisa explicar isso. Não? Entende? Um outro cara que eu tenho a maior admiração, talvez seja, né, junto com Weber, quem eu tenho mais admiração, Pierre Bourdieu, sou completamente fascinado por ele. Né? Não consegue também. Na miséria do mundo, quando ele vai tratar do mundo, ou seja, ele não percebe as relações imperiais, coloniais e tal, né? Entende? Quer dizer, não está na cabeça dos caras. Claro, eles não estão sofrendo.
Entendeu? E eu vi isso, quer dizer, o meu microfone já foi tirado muitas vezes. Uma vez, Marcelo, estava num negócio, me chamaram, tinha 800 pessoas sobre Bourdieu, com os melhores da França, os melhores da Alemanha. Aí chamaram uma mulher para coisar, né, que era considerada a melhor, um homem, e um colonizadinho aqui, latino-americano, tipo assim, olha como nós somos democratas. Né? Aí eu tinha 45 minutos de fala para 800 pessoas. Aí eu comecei eu não vou ficar elogiando Bourdieu aqui. Né? Claro, o Bourdieu já entende? A importância dele é eu quero pegar o ponto fraco dele, o que ele não conseguiu desenvolver. Para esse pessoal é inadmissível que um latino-americano tenha essa ousadia. Pegaram o meu microfone depois de 20 minutos de fala. Foi. Tipo assim, e tal, desculpa, a gente vai ter que encerrar, não sei o que aqui, porque tem não sei o que, mas onde? Roubaram, pegaram isso aqui e tiraram. Entende? É assim que o racismo funciona. Né? E o outro ponto, eu terminei entrando num outro atalho aqui, o outro ponto foi essa última coisa. Qual é a guerra? Qual é a guerra? Eu adorei isso, porque é exatamente isso. Né? No fundo, eu tenho eu acho que a sociedade é uma guerra. Né? Ou seja, é uma guerra sob condições, né? Quer dizer, para quem é pobre aqui, é uma guerra real o tempo todo. Né? E é uma guerra cuja arma principal são as ideias. Quem não sabe disso, não sabe nada sobre o mundo. Né? Quem não souber que as ideias dominam tudo, né? Que o poder, né, para exercer qualquer virtualidade, ele tem que ser simbólico primeiro, ter a violência simbólica. Né? Você não sabe nada, você não sabe nada como funciona o mundo, nem a sociedade. Né? Aí eu quis saber isso, ou seja, qual de que modo esse poder simbólico que vai generar ideias o tempo todo, etc., né? Segundo uma mesma perspectiva, reproduzindo, no fundo, aquilo. Porque o principal, pessoal, é o ódio ao pobre e ao preto. Né? Aqui a gente tem, eu sempre digo, é como uma Índia. Né? Entende? Você tem ali os negros e pobres que você pode cuspir. Lembra Geni? Né? É uma classe, raça Geni. Né? Então, você pode, né, enfim, humilhar, etc. E ninguém pode ajudar. Se alguém quiser ajudar, vai ter um golpe de Estado. Né? Isso é escravidão. Porque escravidão não é você explorar a pessoa. Tudo é isso também. Mas o principal não é isso. O principal é o prazer de você humilhar alguém. Não tem nada mais escravocrata, Machado sabia disso melhor do que ninguém, né? Tem nada mais escravocrata do que o prazer em humilhar. Né? Lembra das patroas que ficaram com raiva de Dilma porque ela botou a carteira de trabalho? Qual era o negócio? A quem eu vou dar agora, para quem eu vou humilhar? Briguei com meu marido ontem à noite, eu vou descontar em quem? Entendeu? Você tem que criar alguém indefeso bastante para que você seja vítima da sua. Isso é o espírito da escravidão entre nós. Ninguém pode melhorar a vida de nenhum pobre aqui. Né? Entende? Quer dizer, porque aí você não vai poder, a classe média não vai poder humilhar. Né? E agora até o setor intermediário, que é o bolsonarista, que é entre 2 e 5 salários mínimos, quer humilhar também. Né? Então você tem o quê? Você tem uma casta embaixo, como os intocáveis, né? Que vai dar uma sensação de superioridade, distinção moral para todas as outras classes. E assim, isso é o nosso resumo. Né? Isso é escravidão, é o nome disso. Você precisa ter os escravos lá embaixo. Por conta disso que o racismo é tão importante aqui. Tudo da nossa vida, isso volta ao tema do racismo que você tinha dito muito bem, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Toda a vida econômica, social e política de Estados Unidos e de Brasil é comandada pelo racismo. Sem o racismo, você não tem a política americana.
toda a política americana tem a ver com como você vai incluir o Sul, etc e tal, e como você vai aceitar isso e tudo. Aqui é a mesma coisa. O racismo, né? Ele está por trás. Por exemplo, não existiria Bolsonaro, extrema-direita, nem pregação evangélica sem o racismo. Né? Entende? Se vocês pegarem o neopentecostalismo, o que é o neopentecostalismo? É a religiosidade africana sem tudo de legal que a religiosidade africana tem, que é exatamente a contradição, uma entidade pode ser boa, mas ela pode, dependendo do contexto, é ruim, ou seja, é humano e tal, vai parar. Não, ele chapa, de um lado só tem o diabo, só tem Deus, quem define quem é Deus, quem é o diabo é o pastor, né? Você pega essa crença africana nos espíritos, né? Joga uma pátina judaico-cristã, que não tem nada a ver, mas é para quê? Para embranquecer a religiosidade africana. Entende? O que você pensar, todos os fenômenos estão comandados pelo racismo. Né? Tudo é racismo. O ódio lá no Pobre de Direita, o meu último livro, 100% do pessoal do Sul que eu entrevistei, acho que ele ficou mais pobre, não por conta do golpe e da volta, da chupada que o sistema financeiro deu naquela renda que Lula havia enfim, contribuído antes, né? Pelo nordestino, fazedor de filho e do Bolsa Família. Assim, eu aqui no Sul eu trabalho, aí vem o nordestino, faz filho, rouba o dinheiro e tal. Aí você diz, puxa vida, como é importante o preconceito regional, né? E daí, as pessoas dizem, não, irmão, tenha olhos para ver. Né? Não existe preconceito regional em lugar nenhum. Não cabe na cabeça de ninguém, se você refletir, você vai odiar alguém porque nasceu numa latitude diferente da sua. Né? Não, ele nasceu lá na latitude tal. Pô, odeio esse cara. Não faz sentido, faz? Você odeia-se o nordestino por quê? Porque o nordestino é 80% preto e mulato. É isso. Né? A gente estava no DNA brasileiro, que confirma o nosso livro. Né? Você foi um coautor. Né? O Nordeste é africano. Né? E o Sul e o Sudeste, principalmente São Paulo, é europeu. Né? Então, é raça. É raça. Só que você não pode mais admitir que é raça. Foi o trabalho de Gilberto Freire, Getúlio Vargas, etc. Né? E aí o racismo vai sempre tendo novas máscaras, fingindo que morreu para continuar vivo. Né? Não é isso? Quer dizer, antes de Bolsonaro, eu imaginava, confesso, né? Não, assim, o racismo é um mal entre outros. Né? Tem a desigualdade, não sei o quê, tem o racismo, tal, você tem que estudar junto. Hoje em dia eu não penso mais assim. Né? Uma sociedade que elege um canalha como o Bolsonaro é uma sociedade doente. Né? E a doença maior de uma sociedade é o racismo. Né? É a maior força irracional da história. Né? Então, eu procurei, aí eu fiquei na pandemia tentando filosoficamente resolver essa questão. Porque o que eu vi, ninguém define racismo. Ninguém. Você parte daquilo. Olha, racismo e tal, para a situação muito óbvio. Entende? Não é óbvio. Né? Entende? Ele obedece uma gramática que foi construída no Ocidente, pela religiosidade ocidental, quando ele separa corpo e espírito. E ele vai dizer que o corpo é o pecado, sexo, agressividade e tal, e o espírito é a salvação. Né? Não, Kant, quando ele vai construir enfim, a arquitetônica da razão humana, em termos, né, antropomórficos e tal, ele vai dizer o espírito é o mais importante, e é moralidade, capacidade estética e inteligência, basicamente, compreender o mundo, a possibilidade de compreender o mundo. Né? O que não é... A gente admira isso, o espírito, essas três dimensões. Não existe uma quarta. Né? E aí o corpo é o contrário disso, é tido como... Né? Como sendo o afeto, tudo que nos liga à animalidade. Nietzsche tem uma frase linda. O ser humano é um fio estendido entre o animal e o divino. Perfeito. Né? Então, racismo não é você ter uma pele preta.
Tá? Isso entende? Nesse caso, você é cego em relação. Por conta disso, eu acho o debate sobre racismo no nosso país, né, periclitante, entende? Essas coisas jamais são discutidas, não tem nenhuma profundidade, modismos, etc. Então, o que é horrível e não contribui para discussão, né? Para discussão pública. Racismo é você desumanizar o outro, reduzi-lo à animalidade. É isso que você faz com o negro. Negro é animal, atleta, sexo e tal, ou seja, coisas, né, corporais e tal, para entender trabalho braçal e tal. Então, quando você reduz alguém a corpo, você está animalizando. Quando você animaliza, né, entende? Você está são as máscaras que o racismo assume. É a diferença ontológica, né? Exatamente, uma ontológica. Se você pensar, aí eu fiquei pensando, entende? Todas as formas de opressão têm a mesma gramática moral, a mesma. Eu descobri 4 grandes eixos. A da classe, se você for pegar, é a mesma coisa. As classes superiores são as classes do espírito e tal, para parar do conhecimento. As classes oprimidas são do trabalho braçal, do corpo, etc. Né? Raça, segunda dimensão. Né? O branco é visto como espírito, honestidade, e o negro é bandido, desonesto, corpo, etc, etc. Né? Mulher e homem. O homem é associado ao espírito, o que é uma loucura, mas enfim, é isso, né? E a mulher ao corpo, aos afetos e tal, para parar, não é isso? Entende? Quer dizer, das 500 maiores empresas do mundo, 492 são comandadas por homens. E esse pessoal foi eleito pelo menos por metade de mulheres. Incrível isso, não? Ou seja, entende? Quer dizer, veja, é a mesma coisa, você está reduzindo a mulher a corpo. Não? Percebe? Não? A quarta dimensão, na dimensão planetária, né, Estados Unidos e Europa se vendem como representantes do espírito. Né? Até, quer dizer, hoje em dia, se você abre um livro de João César sabe disso muito bem, abre um livro de ciência política, você vai ter marcas da democracia americana, honestidade, não sei o quê, e tal, para que o teto não nos caia, né? Entendeu? E as pessoas engoliram isso, ou seja, desonesto, corrupto, sistemicamente corrupto para qualquer teoria metropolitana, América Latina, África e Ásia. Né? A corrupção nos Estados Unidos e na Europa, no máximo, é um deslize individual. Entende? Né? Percebe isso? Né? Ou seja, então você põe do mesmo modo, o sul global é, portanto, percebido como afeto, que é isso que vai dar a base da corrupção, inclusive para Sérgio Buarque, né? É afetivo, é corrupto. Como se houvesse alguém que não fosse. Né? Alguém que está ali nas nuvens e tal, e não vê, não tem nenhum interesse e tal, e não tem, né? Não divide o mundo entre amigos e inimigos. É tipo uma loucura essas coisas, né? E tal, né? A separação entre público e privado. Eu lembro que a CUT fez um negócio com 30 grandes intelectuais, alguns deles que eu admiro. Né? Qual é o grande problema nacional? Os 30! Confusão público-privado. Que coisa ridícula. Né? Tá? Como se o capitalismo não fosse em todo lugar, em todas as épocas, apropriação privada do que público. Veja Musk, né? Claro, imagine. Não. Fazer uma guerra com o Iraque para 3 empresas de petróleo, matar 1 milhão de pessoas e tal, para parar, entendeu? Você quer a maior confusão entre público e privado, né? Aí você imbeciliza o povo todo. Percebe? Claro. Né? Você não precisa ter mais exército. Os Estados Unidos não precisam entrar com uma frota aqui. Entende? Todo mundo é imbecil, vai dar as coisas de bandeja pelas ideias, pela força das ideias. Né? Porque não é só universidade, é Hollywood, é indústria cultural, isso vai entrando, entende? Puxa vida, é Brad Pitt, meu irmão. Como é que né? Marilyn Monroe. Como você não vai ser seduzido? Claro que vai. Você é montado para isso. Entende? Né? Então, sobre 1000 formas afetivas, estereótipos, etc., isso é passado para a gente. Né? Enfim, eu não sei nem por que estamos já falando agora. Vamos voltar aí para vocês, que eu terminei falando. Tem além dessas grandes questões que a gente está tratando aqui, também tem uma coisa muito
curiosa e interessante na maneira como o Gessé trabalha, que é pensar coisas bem factuais. Nesse livro tem citação do Facebook, do Deltan Dallagnol. Tem uma anedota do Gessé se imaginando participando do Jornal da Globo, na época que era apresentado pelo William Vac. William Vac. Então tem umas tiradas, digamos assim, do universo cultural que é bem próximo e que a gente chega nessas questões maiores. Eu queria até ouvir mais o professor João César, tem se debruçado sobre esse assunto, dessa captura cultural que a extrema-direita tem exercido em nós, de maneira geral. E Elite do Atraso apareceu como um referente nessas suas interpretações? Como que foi isso? Deixa eu só falar um negocinho rápido, porque quer dizer, eu terminei de conversar falando muito sobre isso, assim, o que é que eu estou querendo dizer mesmo? Era a coisa de como o racismo tem as máscaras, né? E tal, né? Ou seja, entende? Racismo não é só raça. Se você acha que racismo é raça, você está cego. Não vai ver nada, né? Agora, se você vê que o racismo pode assumir formas que são culturais para discriminar as mesmas pessoas que antes eram discriminadas pelo racismo racial aberto, percebe? Aí você vê o quê? Um mecanismo de metamorfose entre as formas de dominação e de opressão. Tem uma gramática única, né? Isso. Inclusive, na página 248, quem estiver com o livro em mãos, o Gessé diz justamente, ele diz assim, o racismo é, em todos os casos, a pedra de toque para compreender toda a dinâmica política e social brasileira. Aí ele vai dizer justamente isso, a definição do racismo como uma espécie de dispositivo filosófico que estabelece uma diferença ontológica entre alto e baixo, entre bom e mal, e o racismo é manipulado pelos que estão no polo superior. Nesse sentido, se pode pensar facilmente, por exemplo, na nossa experiência de participar de encontros em universidades importantes fora do Brasil, é evidente que os nossos colegas são profundamente racistas, claro, embora sejam extremamente simpáticos, claro, e generosos ao ponto de terem convidado um brasileiro, o que é uma coisa bonita, não é? Isso. Mas vá, por exemplo, dizer que você tem uma leitura específica de Kant. Eles vão sorrir, mas não levarão a sério a leitura que você propuser. Então, duas observações. Então, é interessantíssimo, Gessé, como a literatura nos ajuda a pensar. Muito. Eu penso sempre na literatura como filosofia que não para de pensar, porque não resolve problemas conceitualmente. Na Tempestade, do Shakespeare, há uma configuração absolutamente extraordinária e que influenciou tudo a definição na América Latina a partir do século XIX. Há a figura, o próspero, o Duque de Milão, que é o homem do conhecimento, é aquele que detém o conhecimento da arte, que é da magia, e por isso controla os elementos. É o antropoceno avant la lettre, é o próspero shakespeariano. E há duas figuras, essas duas figuras marcaram toda a América Latina a partir de 1898, quando os Estados Unidos, a Espanha perde a última colônia, Cuba, e marcou todo o movimento de libertação asiático e africano no século XX, que é a figura do Ariel, que é puro espírito, oposto a Caliban, que é anagrama de canibal, que é puro corpo. Então, Próspero é o senhor colonial, e este senhor colonial tem ao seu dispor o puro espírito, que o ajuda, e o puro corpo, que ele escraviza e explora. Já está no Shakespeare, inacreditável, não é? Uma coisa absolutamente... É excepcional, não é? Eu estava lá assim no Shakespeare. Machado de Assis, para passar a palavra para o Gessé e responder o Tadeu. Há uma passagem em Memórias Póstumas de Brás Cubas que é enigmática, mas que agora, escutando você e relendo o seu livro, acho que nós começamos a entendê-la. Eu vou passar, então, vou levantar a bola para você cortar. Prudência, vocês se recordam do Prudêncio? Claro que se recordam. Eu sempre digo para as pessoas que tem que mentir para fazer os outros felizes, não é? Então, todos se recordam do Prudêncio. No Memórias Póstumas de Brás Cubas, no início, quando ele se recorda da sua infância, está lá o Brás Cubas, jovenzinho, 5, 6 anos. E ele diz, o que ele tinha à sua disposição? Um escravizado, de 5, 6 anos, para que ele tivesse uma espécie de aprendizagem futura de como ser um sádico simpático.
E ele montava no moleque Prudêncio, ele puxava o cabelo do moleque Prudêncio, ele batia no moleque Prudêncio. Moleque Prudêncio é como ele chama o personagem no romance. Mas o moleque Prudêncio cresce, é alforriado, torna-se, portanto, um homem livre, mas dá ralé, embora ainda estejamos na monarquia. Um dia, o Brás Cubas caminha no centro da cidade, vê um alvoroço, se aproxima para ver do que se trata, e é um homem negro chicoteando outro homem negro. O que fez o ex-moleque Prudêncio quando tornou-se adulto e foi alforriado? Comprou um escravizado para reproduzir o sofrimento que ele recebeu. Mas aí acontece algo, e o Machado é absolutamente genial, olha que terrível, já sei. Então, agora o Prudêncio é um homem livre, ele comprou o seu escravizado, é dele, e ele reproduz a lógica que foi a ele imposta quando ele era criança. O Brás Cubas dá um grito, ele de imediato para. Ele havia internalizado a tal ponto o mando do outro e essa situação de escravizado que mesmo um homem livre, a simples voz do Brás Cubas o paralisa. É terrível, não é? É o dilema de Prudêncio. Eu passo para você o dilema de Prudêncio para refletir sobre ele. Muito legal, muito legal. A gente pode bater palma, né? E a coisa mais interessante, eu acho, quer dizer, não é mais, mas uma coisa também muito interessante no Prudêncio é que ele bate com mais violência ainda. Lembra disso? Não é? Não é? Entende? Quer dizer, ele castiga mais, ou seja, ele incorpora tanto que é um pouco essa classe intermediária nossa, evangélica, bolsonarista, etc, etc. Eu não estou acusando as pessoas, elas foram manipuladas na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade. Mas é um pouco como o Prudêncio, né? É exatamente como o Prudêncio, né? Pois é, isso é muito exatamente isso, né? E é muito legal isso, assim. E essa página do Machado é muito importante. Eu lembro também um filme de um amigo meu, que eu gosto muito do filme dele, que é o Renato Barbieri, no livro Pureza, que é sobre a mãe que vai atrás do filho que está sendo escravizado e tal, para parar, né? É um contexto de completa violência, mas o dono da fazenda, que vem de São Paulo de avião, entende? Chega lá e é amigo com todos os funcionários. É legal com a empregada e tal, para que exatamente o que você disse. Ou seja, o cara tem, né? Ele não compromete enfim, é a culpa dele. Ele não se envolve nisso. Ele não, quer dizer, o que ele está fazendo ali tudo a mando dele. Ele sabe tudo o que acontece. É como se não fosse ele, né? Ou seja, você ainda limpa as mãos, né? Você deixa, né? Uma coisa com as mãos limpas. Tinha um outro ponto, eu acho que eu esqueci que eu ia dizer. Esqueci completamente, agora não vai voltar. Vamos voltar para o público agora. Sim, a coisa do Essa de Queiroz. O Essa, que eu adoro também, ele tinha o seguinte: quando ele chamava o brasileiro, que você estava falando antes, quem é sempre o brasileiro em todas os romances, por exemplo, que eu me lembro, era sempre o escravocrata, novo rico, idiota, sem nenhuma aptidão, inculto, etc. Não é? Ou seja, né? Tirando onda e sendo ridicularizado pelos seus pares como, né? Quer dizer, é assim que o Essa de Queiroz, o finíssimo Essa de Queiroz, via a nossa elite, né? Claro, que aí vai ter que dar para o pessoal. O Basílio é chamado de brasileiro no romance. O brasileiro Basílio. Ele é português, mas ele é brasileiro. Os brasileiros que iam para o Brasil faziam fortuna, geralmente com tráfico negreiro, e voltavam para gastar na Europa o dinheiro. Exatamente. É isso aí. É exatamente.